Boa noite, meus irmãos, graça e paz da paz de Cristo. Hoje é noite de domingo, onde encerramos a nossa semana agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Amado, por que você está assistindo a esta gravação? Eu fui convocado a estar levando a mensagem do Senhor aos ribeirinhos das regiões das ilhas em Santo Antônio do Tauá. Então, por isso eu não estou com vocês ao vivo e aceitei o desafio, mas deixei também essa mensagem para que a gente pudesse refletir neste domingo e ter uma semana entrante abençoada. Então, estou conseguindo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ok, após esse aviso que você está assistindo esta gravação, eu quero também deixar claro que a gente já conversou que a partir dessa semana nós iniciaremos os trabalhos da igreja que já se iniciaram, já faz acredito que quase um mês, daqui nós estávamos trabalhando da segunda à quinta-feira lá no pátio do templo, das 18 às 19h30. O que a gente vai fazer agora? Vamos mudar os dias e o horário vai voltar ao horário normal. Nós iremos nos encontrar no decorrer da semana, fisicamente, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, com um número reduzido de pessoas, somente 20 pessoas com máscara. 20 pessoas com máscara. O nosso templo não pode receber mais de 20 pessoas, meus irmãos, porque mais de 20 pessoas estaremos correndo fora da lei, pois a nossa capacidade hoje é somente de 20 pessoas. Com máscara, nós teremos ali todo o padrão de higienização no nosso templo, para que você possa chegar na quarta-feira, colocar o álcool em gel na mão e se higienizar de maneira adequada. Então, quarta-feira às 19h30, nosso encontro de oração e ensino da palavra. No domingo pela manhã, nosso encontro novamente. Escola Bíblica Dominical, onde eu estarei ministrando a palavra de Deus. Número máximo de 20 pessoas. Irmãos, não vamos correr fora desse padrão. Domingo à noite, às 19h30, também o nosso culto de louvor e adoração a Deus, número máximo 20 pessoas e não mais. E todos com máscara. Se você estiver com máscara, será convidado a se retirar do templo. Ok, meu irmão? Será convidado a se retirar do templo. Porque nós estamos vivendo um tempo de pós-pandemia. Na nossa cidade, o número tem aumentado de pessoas contaminadas. Então, eu peço que você tenha essa ciência, essa consciência de que somente 20 pessoas. Eu vou estar colocando lá a lista das pessoas. Eu não vou colocar o seu nome. Você vai colocar o seu nome. Se você disser assim, não, eu quero ir só na quarta por enquanto. Vai só na quarta. Eu quero ir só no domingo de manhã. Vai no domingo de manhã. Eu quero ir só no domingo à noite. Vai no domingo à noite. Quais serão os momentos que a gente vai estar fazendo as nossas lives? As nossas lives irão ocorrer somente domingo à noite. Não haverá live na quarta e nem no domingo de manhã. Isso é reservado somente à igreja. Mas no domingo à noite nós teremos lives. Então aqueles que não puderem estar conosco, porque o número de pessoas já está certo, então poderá nos assistir através das lives, a nossa reunião de louvor e adoração a Deus. Assim, a nossa igreja, na verdade, já reabriu, irmãos. Nós estávamos nos encontrando aonde? Estávamos nos encontrando no templo da igreja, mas só que lá na parte do pátio. E muitos estão se perguntando, a igreja não reabriu ainda, quase que as outras reabriram. Irmãos, não somos conduzidos por outras igrejas. Eu não estou olhando o que as outras igrejas estão fazendo. Eu estou analisando o que eu devo fazer com a igreja como pastor. Tenho ciência dessa situação, ok? O número de gente contaminada é alto,
é preocupante. Eu tenho idosos na igreja e eu vou cuidar, ok? Vou cuidar não só dos idosos, mas de todos aqueles que fazem parte do grupo de risco. Isso aqui é sério, não é uma brincadeira, meus amados. Preciso falar dessa maneira porque muitos estão aí falando muitas coisas que não deveriam falar, e deveriam primeiro analisar o contexto para depois tecer algum tipo de comentário. Amém? Glória a Deus. Então esse é o assunto. A partir da semana que vem, nosso encontro lá no templo. A gente já abriu a igreja. Então você dizer que a igreja não está aberta, isso é um erro seu, porque então você não tem nos acompanhado. Nós, como igreja do Senhor, não deixamos de trabalhar em nenhum momento. Em nenhum momento você ficou desamparado, porque ou você recebeu uma ligação minha ou de outros irmãos da nossa liderança, ou você recebeu e tem recebido as nossas devocionais todos os dias para a honra e glória de Deus. Então você não foi desamparado em nenhum momento, porque nós tivemos lives e inúmeras lives. Você pode ir lá no nosso canal, todas as lives estão lá. Você vai lá no nosso Facebook, tem algumas lives da Escola Bíblica Dominical, de alguns encontros que fizemos pelo Facebook. E também temos as nossas devocionais e algumas postagens ali no nosso canal do Instagram. Então a gente tem procurado cercar todos os irmãos com a palavra de Deus. Acredito que a maioria de vocês da nossa amada igreja tem nos acompanhado e sabe muito bem que estamos perto sempre com as nossas devocionais em dia, mesmo que eu não dê conta de ligar para todo mundo, mas você tem recebido uma palavra de Deus na sua vida, ali no seu dispositivo móvel, meu irmão. Então somente agradeça a Deus, nada de ficar reclamando ou murmurando, mas louve e engrandeça o nome do Senhor, amém? E esse momento nós iremos orar e agradecer a Deus por essa semana que Deus tem nos dado e também pedimos a Deus orientação naquilo que vamos pregar hoje, naquilo que vamos falar como palavra de Deus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, nós somos muito gratos pela Tua presença no nosso meio. Obrigado por cada irmão e irmã que tem nos acompanhado através das lives, através dos nossos vídeos gravados aqui para então ministrarmos a palavra, alimentarmos a alma do povo, Senhor. Ó Deus, esteja com os nossos idosos, com os nossos irmãos do grupo de risco, esteja com a nossa família e que semana que vem seja uma semana entrante abençoada, uma semana debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, e que possamos, como igreja Tua, ser conduzidos em espírito e em verdade a nos tornarmos adoradores que Te adoram, Senhor, adoradores que o Senhor busca, ó Pai, para Te adorar. Ó Deus querido, esteja nos livrando do mal dessa pandemia, cujos números em nossa cidade têm aumentado. Isso se torna, de certa forma, alarmante. Mas cuida dos nossos irmãos para que não haja nenhum óbito em nome de Jesus e conduz-nos debaixo da Tua graça. É o que eu Te peço e agradeço. Me ministre a palavra, Senhor, para que eu ministre aos Teus servos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amado e amada irmã, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos falando aqui de uma palavra muito importante que Paulo faz a exposição dela ao povo de Romanos, ao povo de Roma, ao povo de Roma, no livro de Romanos. Paulo vai colocar duas situações muito importantes. A primeira delas é andar em santidade.
é se apresentar no nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não nos conformarmos com esse século. Mas primeiro ponto é santidade, é andar segundo os padrões de Deus, é andar segundo a lei de Deus, é andar conforme Deus manda e Deus quer. Pois somos salvos pela graça, o ato de amor do nosso Pai ao entregar o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso. O primeiro ponto a ressaltar em Romanos 12, 1, 2 é santidade. É negar a vontade da carne e andar pela vontade do Espírito Santo. É matar dentro de nós a prostituição, as porfias, matar dentro de nós os desejos carnais, como bebedeiras, o vício do álcool, se tivermos, o vício da pornografia, se você tiver, o vício da mentira, o vício da soberba, todos esses tipos de movimentos que o ser humano, ele é conduzido, ele é, depois de estar afastado de Deus, ele é direcionado a fazer. Nós precisamos sair desse movimento da carnalidade para entrar e se envolver espiritualmente com Deus. E aí obtermos o fruto do Espírito Santo, que é a amabilidade, longanimidade, que é amor ao próximo, que é paciência, que é domínio próprio, domínio espiritual, domínio mental, psicológico. Tudo isso nós compreendemos e sabemos muito bem. Mas Paulo ele faz esse destaque aqui de maneira muito importante. A nossa vida é uma vida que serve para exaltar o nome de Deus. Então eu não posso viver envergonhando ao Senhor, envergonhando a sua palavra, porque nisso nós temos consequências que virão. Muitas pessoas querem clamar, louvar e bendizer a Deus vivendo segundo a vontade da carne. E esse tipo de sacrifício Deus não há de aceitar, Deus não aceita. Ou vive-se em santidade, em conduta santa, ou você vive de maneira depravada, mas não espere uma resposta boa de Deus. É isso que eu quero dizer. E então Paulo nos conduz a esse viver em santidade, Paulo nos conduz a ser sacrifício vivo e é santo e agradável a Deus. Mas no segundo ponto ele diz, e não vos conformeis com este século. Pessoas que vivem em santidade e que vivem buscando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele não tem como se conformar com este mundo. Ele não tem como olhar para esse mundo e aceitar a maneira com que este mundo se comporta. Não, a primeira atitude daqueles que são sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus é pregar o Evangelho, é se tornar um agente de transformação ao anunciar as boas novas. Esse é o ponto importante dessa palavra. Então entendemos que devemos andar em santidade no primeiro momento, que somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não nos conformamos com o padrão desse mundo, mas nós transformamos esse mundo com o anunciar do Evangelho de Jesus, com o anunciar das boas novas de salvação, com o anunciar da lei de Deus que vem pela graça, que não é um dom humano e que não vem por obras, mas é um dom divino, um dom de Deus. Mas é interessante que quando nós fazemos essa pergunta, olha aí, quando a gente se faz essa pergunta, como estão as pessoas hoje? E eu digo, as pessoas estão conformadas com a miséria, estão conformadas com a fome, estão conformadas com o roubo, com o alcoolismo, com as drogas, com o tráfico das mesmas, com guerra, com a injustiça, com a destruição da família. Estão conformadas com o homossexualismo, com o desrespeito, com os maus políticos.
As pessoas estão conformadas com todo e qualquer tipo de estado de miséria humano, seja ele espiritual ou físico. Ponto. E você deve pensar, mas pastor, que negócio é esse? Claro que não. Será, meu irmão? Será que nós não estamos já conformados com os maus políticos? Será que não estamos conformados com o homossexualismo? Já que existe, vai fazer o quê, não é? Já estamos conformados com as guerras. Eu vou fazer o quê? Quem sou eu, pastor, para fazer alguma coisa? Já estamos conformados com a injustiça. Nós já estamos conformados em ver famílias se destruindo um dia após o outro e não fazemos nada. As pessoas estão conformadas com isso, irmãos. Tanto que hoje o estado mental da humanidade é olhar para dentro de si para ver se encontra algo de importante para dizer assim: eu sou eu. Eu vivo para mim e nada mais importa. Eu sou o centro de toda a verdade. E como disse o Whindersson Nunes esses dias no seu Twitter, eu vi eu não acompanho ele não, viu, irmãos? Mas eu vi uma pessoa que eu acompanho que fala sobre política, e aí ele foi falar do Whindersson Nunes e disse que o Whindersson Nunes diz que cada ser humano é Deus de si próprio. Cada ser humano é o seu próprio Deus. Eu, pastor Everaldo, sou o meu próprio Deus. Eu devo me adorar. Você, irmão, que está me assistindo, é o seu próprio Deus e deve se adorar e se portar somente com você mesmo. E que exploda-se o mundo. É isso que eu vejo. E esse cidadão falava dessa maneira. E a gente sabe que ele hoje anda em uma depressão que só a graça de Deus para salvar ele dessa situação. Então, amados irmãos, o mundo está desse jeito. As referências que esse mundo oferece também estão nessa mesma situação de decadência, né, de queda. As pessoas não se importam. Elas se conformaram. Sabe, as pessoas passamos do lado dos mendigos, estamos conformados em vê-lo em estado de miséria. Passamos no lado de alguém que está sofrendo e nos acostumamos. E quando a gente observa alguém chorando ou agradecendo por aquilo que Deus fez, chorando porque está sofrendo muito, a gente se conformou em olhar aquela situação e tecer alguns linhas de pensamentos, pensar alguma coisa, mas não fazer nada, não é verdade? Você já tem vivido, infelizmente, isso? Já tem sentido isso como algo muito normal e todo mundo faz, você também faz? Então, quando Deus chegar lá e vai dizer, não posso julgar todo mundo, né? Todo mundo faz, eu também faço, então dá na mesma. Não, querido, não pense dessa maneira. Deus te levantou, te tirou do lamaçal do pecado para que fizesse diferente. Deus deu o seu Filho por você e por mim para que não viéssemos a viver os padrões que esse mundo tem colocado. E você sabe dessa verdade e eu também sei dessa verdade. E nós sabemos que não devemos nos acomodar. Mas eu me entristeço muito, irmãos, quando eu escuto discursos de que não faça isso vai trazer problema. O senhor está se metendo em algo que não trará bom resultado. E é verdade, irmãos. A gente olha para o apóstolo Paulo e toda a trajetória cristã do apóstolo Paulo e vê em quantos problemas o apóstolo Paulo se meteu por não se conformar. A gente olha para Moisés e vê quantos problemas Moisés se meteu em não se conformar. Eu olho para Pedro e, não conformado, continuou pregando o evangelho, não importando a maneira que ele iria morrer depois. Eu olho para João na ilha de Pátimos, não se importando com a condição de escravo, mas queria anunciar as boas novas
e não se conformou com aquilo e continuou pregando. Eu olho para Estevão, que não se conformou com o estado de cegueira dos judeus e teve que pregar o evangelho ali aos judeus, mesmo sendo apedrejado, e ainda olhar para o céu e ver Deus Todo-Poderoso e dizer: Pai, perdoa-os. Perdoa, Senhor, não imputa a eles este pecado. Homens que não se conformaram com os padrões deste mundo sacrificaram as suas vidas. São os heróis mortos, não é? São os heróis que deram as suas vidas para que o Evangelho de Jesus pudesse chegar a mim e a você. E aí imagine a história da igreja, se você fizesse uma análise. Quantas pessoas não se sacrificaram para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse a nós? Mas ok, acabei de fazer aqui o pano de fundo do que nós estamos falando, não se conformar com este mundo. E como é que está a igreja hoje? Você já fez uma análise de como a igreja está nos dias de hoje? Se ela aceitou essa forma do mundo ser, se ela tem contraposto o mundo e então lutado e dito: não, a maneira de se viver é de Deus? Como é que a igreja tem se colocado em meio a tudo isso? Logo, a igreja de Cristo Jesus. Ok, nós podemos iniciar assim: conformada com a divisão, conformada com a liberdade da juventude, fora dos padrões bíblicos, sem se envolver com coisas que possam dar muito trabalho. Conformar é igual a concordar, irmãos. Se Paulo nos estimula a não tomar a forma, a concordar, então devemos ser inconformados, não concordar, não tomar a forma. O que eu tenho a dizer de tudo isso, que talvez para você pareça meio confuso, é: você tem que tomar uma posição diante de tudo que nós estamos falando aqui. Diante de tudo que você está vivendo aí na tua cidade, diante de tudo que você vê na política da tua cidade, diante de tudo que você vê no meio cristão da sua cidade, diante de tudo que você tem visto, meu irmão, você precisa ser alguém inconformado. Você não pode aceitar os padrões podres deste mundo entrando dentro da igreja do Senhor, mas primeiramente não deixe entrar na sua casa. Porque o primeiro lugar onde Satanás irá atacar e o mundo colocará os seus princípios, a sua bandeira de um sistema corrupto, é dentro do seu lar. Nós não devemos concordar com a forma que o mundo age. E por favor, não se faça de desentendido naquilo que eu estou falando, porque é muito claro. É muito claro que Deus, a maneira com que Deus quer que a gente se posicione. Nós somos luz e não tem como se esconder a luz. Nós somos como o sol ao nascer. Não, é muito impossível guardar o sol quando ele está nascendo, ele está no mais alto. Mesmo que a nuvem venha a passar, o sol continuará a brilhar sobre todos. E quando eu digo não vos conformeis com este mundo, dentro do entendimento de Paulo, não deixe que os moldes deste mundo caracterizem você. Não, porque nós estamos buscando aqui a imagem e semelhança de Cristo, não a imagem e semelhança de Satanás. Então você não pode se acomodar com a mentira, você não pode se acomodar com a corrupção, você não pode se acomodar com o falso evangelho que tem sido pregado. Não, meu irmão, não faça isso. Aí você se pergunta: mas pastor, o que posso fazer eu, um ser tão pequeno? Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim:
Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus te fortalece. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te dar sabedoria e os conselhos necessários para enfrentar este mundo podre e corrupto que precisa de você, filho de Deus, fiel ao Senhor, como referência, que precisa ver em você a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, o Salvador, o Príncipe da Paz. Aí você pensa, pastor, não adianta, pastor. Não adianta, todo mundo faz assim, pastor. Não adianta, pastor, se eu brigar, as pessoas vão ficar contra mim. Pastor, se eu falar alguma coisa, pastor, as pessoas vão ficar contra mim, não vão ficar do meu lado, e eu vou sofrer, e minha família vai sofrer, e vai ser aquele sofrimento todo. Mateus 19, versículo 20. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível, meu irmão. Para Deus tudo é possível. Então não me diga que não adianta, porque adianta sim. Vale a pena sim se posicionar como um cristão. Vale a pena sim ser um servo de Deus em meio a este mundo desordenado, desorganizado. Vale a pena sim ser luz e sal dessa terra e lutar pelo que é certo. E lutar pelos princípios do reino de Deus nessa terra. Sempre valerá a pena derramar nosso sangue para que o Evangelho possa florescer no coração de muitos. Mas infelizmente nós observamos um tipo de igreja que está muito longe disso. Um tipo de igreja que deixa tudo que o mundo oferece entrar dentro da igreja. Um tipo de igreja que, na verdade, não sabe nem crivar, fazer um crivo do que é de Deus e do que é do mundo. Se confunde, se debate, briga entre si, se divide, mas pouco multiplica. Pouca qualidade tem no Evangelho. Pouco conhecimento de Evangelho. E então o povo continua a padecer em mentiras, continua a padecer em emocionalismo, em emoções, em revelações que não tem nada a ver com aquilo que Deus disse através do seu Filho Jesus Cristo, através dos profetas e dos apóstolos. E então há, na verdade, uma confusão degeneralizada dentro da igreja do Senhor. E muitos são levados cativos, não pelo Espírito Santo de Deus, mas por Satanás, para continuar fazendo confusão e continuar envergonhando o Evangelho, envergonhando a igreja do Senhor. E o povo padece, 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 meu irmão. E as pessoas continuam conformadas com o que eu disse no início, com a miséria, com a fome, com o roubo, com o alcoolismo. É normal as drogas, é normal as guerras, a injustiça, a destruição do lar, da família, o homossexualismo, o desrespeito, os maus políticos, tudo isso é normal. As pessoas aceitam isso de uma maneira tão fácil. E a palavra de Deus diz: não assentai à roda dos escarnecedores. E aí a gente vê muito cristão assentando à roda dos escarnecedores. E a palavra diz: não assentai à roda dos escarnecedores. E nós olhamos muitos cristãos vivendo a vontade da carne e despriorizando e colocando em último lugar a vontade do Espírito. Mas a soberba se prevalece. E esse mundo é feito de soberba. E muitos cristãos vivem de maneira soberbamente.
Mas tudo isso nós obteremos respostas em Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Eu irei responder sobre tudo o que fiz. Você irá responder também. E somente a graça para nos salvar, nos perdoar desses pecados. Meu irmão e irmã, que nós tenhamos uma atitude de mudança hoje. Como está descrito em Romanos 12, 1 ao 2. Não vos conformemos com este mundo, mas vamos buscar experimentar qual seja boa e agradável, perfeita, a vontade de Deus. E aí, para a gente finalizar, João capítulo 14, do 12 ao 15, também diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? A única coisa que precisamos é andar em verdade. É sermos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis. Eu vou trazer uma pregação sobre fidelidade da nossa parte. Fiéis, meus irmãos. E então, quando formos fiéis, tudo o que pedimos em nome de Jesus, Ele fará. Faremos obras maiores que o próprio Jesus, quando então andarmos como pessoas inconformadas. E aí eu digo, hoje você precisa entender que eu preciso ser inconformado. Eu não posso me conformar. Tem gente que está conformada, irmão, com a família em plena queda, e se jogando no precipício. Tem gente que está conformado com o irmão que está fora da igreja há tanto tempo e que não o confronta na verdade de Deus para que ele possa ser liberto dessas amarras. Tem gente que está conformado com o estado de decadência da igreja. Tem gente que está conformado, irmãos, com o evangelho mentiroso pregado por aí. Tem gente que está conformada, meu irmão. Eu não consigo, talvez por isso que Deus não permita que profetas, servos, pastores, homens de Deus continuem se levantando, porque não há como se conformar com o padrão desse mundo. Não posso me conformar, sabe, e deixar a minha família padecer. Não posso deixar a minha família padecer. Você não pode deixar a sua família padecer, meu irmão e irmã. Você tem que continuar lutando por sua família. Você precisa continuar lutando por sua igreja, sua família espiritual. Não desista, não se amolde aos padrões deste mundo, mas seja renovado pelo conhecimento que há na palavra de Deus. O conhecimento que liberta, que cura, que transforma não só a vida, mas transforma o mundo todo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus é o socorro presente na minha e na sua vida. Meu irmão, lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Estavam lá na fogueira e tinha alguém com eles, e esse alguém era o Senhor Jesus. Eles enfrentaram aquele problema, eles não tiveram medo, eles não se conformaram com aquele sistema, meus irmãos. E nós não podemos nos conformar com o sistema que o mundo se apresenta hoje. E precisamos lutar como crentes fiéis ao Senhor. E então obteremos resposta e vitória. Porque com Cristo somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. O Senhor abençoe a tua vida. Abençoe grandiosamente a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai,
Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor. Ó Deus Altíssimo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão e irmã que puderam estar conosco esta noite, nos acompanhando, Senhor, através deste momento de adoração, através da palavra e da oração. Paizinho querido, nos dá uma semana entrante abençoada. Me leva para Abel Figueiredo na tua segurança e que quarta-feira a gente, como igreja do Senhor, possa se encontrar em nome de Jesus. Ó Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, esteja conosco. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com toda a amada igreja. A igreja diz amém e amém. E que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Até quarta-feira, o nosso encontro de oração e ensino da palavra.